O sistema representa uma correia transportadora em movimento lento. O bloco A permanece solidário à correia, enquanto é erguido do piso 1 ao piso 2. Assinale a alternativa contendo o esquema da figura que representa corretamente as forças que atuam no bloco. Ora, a correia é um sistema de plano inclinado. Da maneira como aparece aí, você vê que a tendência do bloco é escorregar espontaneamente, puxado pela ação da gravidade. Mas ele diz que o bloco permanece, e aí está destacado ali em cima do texto, que o bloco permanece solidário à correia. Solidário significa junto, junto significa em contato, e nesse caso em contato significa dizer que não tem escorregamento. Então a ideia é exatamente essa, que a correia seja transportadora, e ele diz, está levando o bloco do piso 1 para o piso 2, ou seja, está fazendo com que o bloco suba, o movimento é de subida. Que forças a gente pode imaginar atuando sobre o bloco? E aí vamos desenhar um pouquinho, olho na tela. A primeira força que a gente desenha toda a vida, e essa força ninguém erra, é a força peso, vertical e para baixo. Tendo em vista que o bloco está em contato com a correia, com o plano inclinado, toda vez que há contato, existe uma reação normal a esse contato. Lembra que normal significa perpendicular à superfície de contato. Logo, se a superfície de contato é o plano inclinado, então a força normal precisa aparecer perpendicular a ela. E não se pode esquecer que para que o bloco não escorregue, é necessário que haja uma força de atrito. E é aqui onde precisa tomar cuidado. Nós sabemos que a força de atrito, ela age sempre no sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento. O que você precisa prestar atenção nessa questão é não cair na pegadinha de que o bloco está sendo erguido e se o movimento é de subida, então o atrito vai ser para baixo. Espera aí, você tem que pensar nas superfícies onde há fricção. Nesse caso, é na base do bloco e no plano inclinado, na correia. Se nós temos o bloco não escorregando, nós temos aí uma situação de atrito estático. E o atrito estático está impedindo que o bloco escorregue na rampa. E a tendência natural de escorregamento é para onde? Para baixo. Então, se a tendência natural de movimento é para baixo, o atrito tem que ser contra esse escorregamento. E nesse caso, o atrito deveria estar apontando para onde? Para cima. Vamos dar uma olhada no desenho de novo? Olho na tela. Ao invés de o bloco escorregar, o atrito impede esse escorregamento. Então, a força de atrito aqui tem que atuar contra o escorregamento. A força de atrito, nesse caso, então, está ao longo do plano inclinado e apontando para cima. É preciso tomar muito cuidado, a gente já vê ali nas alternativas, que existe esse item A aqui, ó, e é logo o item A, onde foi feito para você errar. Indica a força peso corretamente, vertical e para baixo, a normal perpendicular ao plano inclinado, como deve ser, mas a força de atrito, por conta de ter sido dito que o bloco está sendo erguido do piso 1 ao piso 2, para induzir você a pensar que a força de atrito tem que ser contra a subida. Mas aí o que é que eu preciso que você interprete? Se a gente der uma olhada então, que estamos num plano inclinado, e que no plano inclinado é comum fazer a decomposição da força peso. Imagina-se o peso como sendo uma força perpendicular ao plano inclinado, que é normalmente chamado de componente Y do peso, e ao mesmo tempo uma força paralela ao plano inclinado e puxando para baixo, conhecido como Px, a segunda componente do peso. Observe que raciocinando com as componentes, o que é que nós temos? Esse bloco
ele não se desloca no eixo Y, no eixo perpendicular ao plano inclinado. Nem sobe e nem desce, não sai voando e nem afunda. De tal maneira que é possível deduzir que a normal e o PY são forças de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, ou seja, se equilibram. Acontece também nesse caso que o Px, que tende a fazer com que o bloco escorregue, e é um escorregamento espontâneo, seria natural escorregar descendo o plano inclinado, se nesse caso o bloco permanece solidário à correia, é porque não escorrega. E não escorrega porque o Px é equilibrado pela força de atrito. Então eu não posso ter uma força de atrito apontando para baixo como está aqui. Senão, de toda maneira, seriam duas forças arrastando o bloco para baixo. Então, indiscutivelmente, nesse caso, é preciso tomar muito cuidado com a ação da força de atrito. Então, lembre-se, a força de atrito é contrária à tendência de movimento ou ao movimento. Mas é preciso que você olhe não para o quadro geral, porque a correia está levando o bloco para cima, e sim para as duas superfícies em contato. Então, quando a gente olha pertinho, olha no detalhe, a gente tem a base do bloco em contato com o plano inclinado, em contato com a correia. E se não há escorregamento, atrito estático. E a tendência de escorregar é para onde? A tendência de escorregar do bloco é para baixo. E se a tendência de escorregar é para baixo, o atrito tem que ser para cima. Então, para a gente marcar a resposta correta da questão, vamos dar uma olhada de novo. Entre as alternativas, muito cuidado com a alternativa A. E a alternativa correta seria a B de bola. E aqui vale a pena uma observação. A gente tratou nessa questão, por conta da linguagem que aparece nela, o peso, o atrito e a normal como sendo três forças distintas. Mas é importante que fique esperto no seguinte: cada força ela é exercida por um agente físico. Então, quando a gente fala da força peso, a gente está dizendo que a Terra atrai os corpos verticalmente para baixo. Agora, se é a força peso feita pela Terra, quais são os agentes físicos, ou seja, quem ou o que exerce a força normal e exerce a força de atrito? E se você parar para pensar, a normal é reação ao contato do bloco com o plano inclinado. Então, quem faz a força normal sobre o bloco? Seria o plano inclinado. E quem faz o atrito sobre o bloco? Também seria o plano inclinado. Mas peraí, o plano inclinado não faz duas forças. Ele faz uma força quando entra em contato com o bloco. Então, a força de atrito e a força normal são componentes da ação que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Vamos dar uma última olhada na figura para que isso fique bem esclarecido. Olhe na tela. Observando o bloco sobre o plano inclinado, nós temos, mais uma vez, a primeira força que nós desenhamos, a força peso exercida pela Terra, porque o peso a gente nunca erra e nunca tem dúvida, sempre vertical para baixo. E o que eu estou dizendo para você agora é que o plano inclinado, exerce sobre o bloco uma força devido ao contato entre eles. Vou chamar isso aqui de reação do plano inclinado. E que nós costumamos representar essa reação por suas componentes. A componente normal ao plano inclinado e a componente tangencial e contra a tendência de movimento, que é o que nós normalmente chamamos de força de atrito. Delfrânio, então o que você está me dizendo é que não tem três forças atuando no bloco. Exatamente. Eu tenho duas. Uma vertical para baixo, que é o peso exercido pela Terra, e uma vertical para cima, que é a reação normal de contato do plano inclinado sobre o bloco. E que nós comumente expressamos como se fossem duas forças. Mas normal e força de atrito são componentes da reação do contato do plano inclinado sobre o bloco. Fique esperto.